Nosso estudo de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Paulo fala o seguinte: procura vir antes do inverno. Emmanuel comenta na lição 66 do livro Vinha de Luz, Inverno. Claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade de encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É dispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Emmanuel pega um momento em que Paulo de Tarso está falando com Timóteo, procura vir antes do inverno. Primeiro ele fala que a interpretação normal que cada um de nós vai fazer vai realmente dizer respeito à estação fria, que é uma estação que realmente vai atrapalhar a locomoção e que inclusive foi motivo principal até de derrotas, né, em grandes conflitos que a gente teve aqui na história da humanidade, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tomaram o caminho do inverno e acabaram perdendo por conta dessa estação fria. Realmente nessa estação é muito difícil você fazer várias coisas, você viajar, tudo bem, mas Emmanuel, usando a capacidade poética dele, ele fala: mobilizemos então nossa interpretação espiritual. E ele vem chamar, atenção, por que tem tanta gente que só vai se lembrar de Jesus na hora que estiver passando pelo inverno da sua vida? E ele vai chamar de invernos justamente aquelas situações difíceis, complicadas. Olha só que interessante, né? Eu me lembro quando eu estava começando a estudar o Livro dos Espíritos, e a gente ouve no Evangelho Jesus dizer que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, dizendo que é muito difícil a prova da riqueza. Mas no Livro dos Espíritos vem assim: o que é mais difícil, ser rico ou ser pobre? É tanto um como o outro, porque rico te leva aos excessos de todos os gêneros, e ser pobre leva muitas vezes às queixas contra a providência. Aquela pessoa que fica pedindo e não obtém nunca, chega uma hora que ele se revolta e que entra nas queixas contra a providência. Então o que acontece? É muito comum a gente ver as pessoas que estão passando por situações muito difíceis no campo material aqui na Terra, elas se agarrarem à fé e, através da fé, elas conseguirem superar os obstáculos. É muito comum. O que levou até a um grande historiador, né, que marcou aí vou chamar de historiador, filósofo, historiador, mas ele marcou a história com uma das frases, de certa maneira, né, vou usar aqui a palavra, me desculpe, debochada, que ele falava assim: a religião é o ópio do povo. Né? O que é o ópio do povo? O ópio é uma droga muito forte comercializada na região asiática. Então falava, a pessoa está apanhando a semana inteira e de repente chegava no final de semana, tomava ali uma injeção de religião para poder ficar calmo de novo e enfrentar a vida de novo. Né? Mas estava falando assim, aquela pessoa que encontrou na religião uma maneira de suportar a dor e vencer. A gente vem aqui de uma experiência pequena, de pouco mais de quase 20 anos, na verdade, né? Quase 20 anos, completar 20 anos ano que vem, em uma casa espírita, em um trabalho que a gente vê o seguinte: a pessoa chega na casa quando a dor está batendo a sua porta, é aconselhado aquela pessoa que ela
venha estudar, para poder aprender os recursos de autocura, para ela poder trazer os conceitos morais para si mesma, para poder educar o espírito. Ela é convidada a, de repente, um tratamento de fluidoterapia para ajudar a diminuir aqueles fluidos tão perniciosos, tão negativos que ainda estão a envolvendo por conta dos pensamentos negativos, que a gente fatalmente acaba caindo aqui nesse mundo, que é muito pensamento negativo ao redor da gente. E o que acontece? A pessoa vai, frequenta durante um tempo, quando ela sente que teve uma melhora, um alívio, ela faz igual faz com o médico, ela simplesmente se afasta, que a gente procura normalmente o médico quando está doente, né? Depois que tomou o remédio melhorou, normalmente nem agradecer o médico a gente agradece, ele só vai voltar quando uma outra enfermidade qualquer visitar a gente. É assim exatamente que se faz com a casa espírita, com as religiões de maneira geral. E as pessoas não desconhecem, ou melhor, desconhecem ainda o poder que elas passam a ter quando elas desenvolvem o lado moral, porque os espíritos falam para a gente, quando o espírito está fortalecido, o corpo vem junto. E outra coisa, né, muitas das vezes acontece do corpo ter uma doença que é educativa para o espírito, e eles falam para a gente assim, ó, você pode ter a doença, mas não precisa ser um doente. Você pode sobreviver aquilo e passar por cima daquela dificuldade, respeitando aquela dificuldade, mas não deixando com que ela impeça os trabalhos que a gente tem que fazer. Mas a observação de Emmanuel, ele fala aqui com a gente, né? Quantas almas só se recordam da necessidade de encontro com esses emissários do Divino Mestre só quando entra no inverno, só em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Né? Eu me lembro, já comentei isso algumas vezes, até nesse estudo, né? Do meu pai ter ficado 10 meses no hospital e, né, durante 10 meses eu cheguei no hospital, primeiro eu vi meu pai internado e a cor da urina estava muito densa e eu fiquei pensando comigo, como é que eu faço para ele reagir, como é que eu faço para ele se exercitar? E naquele primeiro momento a intuição falou água, encher a garrafa d'água, eu falei, vou botar como meta, você tem que beber 3 garrafas d'água dessa aqui por dia. Ele foi bebendo água, e daqui a pouco, né, a urina voltando ao normal. Depois eu botei uma outra coisa também. Vamos ler o Evangelho todo santo dia e fazer a nossa interpretação. E a gente todo dia abria o Evangelho, lia um trecho e discutia aquilo que estava sendo lido. E a gente percebeu o seguinte, que quando você está no hospital, a pessoa está incomodada, ninguém gosta de ficar em hospital. Então a pessoa quer sair dali o mais rápido possível. A todo momento batem na sua porta esses queridos emissários aqui. São pessoas que estão abrindo mão, renunciando ao seu tempo com família e trabalho, para, de maneira voluntária, ir lá aliviar a dor daquelas pessoas. Então a pessoa bate na porta. Então teve dias que, curiosamente, bateu na porta um padre, depois bateu um pastor, daqui a pouco bateu um pai de santo, e todos eles eram bem recebidos, porque nessas horas, na hora da dor, a pessoa não faz muita distinção, não. É para fazer a oração, entra e faz a oração, cada um fazer... Eu quero ficar bom, é isso que acontece. Agora, depois que fica bom, a pessoa não procura mais. E qual é o recado que ele dá aqui pra gente? Ó? O inverno ele é imprescindível e útil. Aliás, é o inverno aqui nessa vida que nos educa. Né? A ideia, a gente fica o tempo todo buscando estabilidade e a vida nos levando para instabilidade, porque é na instabilidade que a gente é testado. Então ele bota aqui, ó, como período de prova benéfica e renovação necessária. Tudo bem. Procura, porém, um encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Então, a gente tem que aprender a partir de agora, gente, que a gente, para poder sobreviver num mundo como o nosso, com tanta influência negativa, a gente precisa de Jesus o maior tempo possível que a gente puder. Isso não significa ser fanático, não. Significa que a gente vai estar pronto, preparado, primeiro para quando a dor nos visitar, e a dor visita mesmo. É uma doença, é a perda de um ente querido, é um amigo que está doente, vai visitar. Se você não tiver um pouquinho de fé, você vai entrar em desespero e daqui a pouco está entrando em depressão, síndrome do pânico. Né? E também para a gente fortalecer a gente mesmo. A gente vai descobrindo assim, ó, eu não sou proibido até mesmo de participar da dor da pessoa. Isso significa até ter sentimento. Eu vou lembrar que Chico Xavier toda noite chorava com as mães que perderam os filhos que eu visitava. Mas depois que as mães iam embora, acabou, ele respirava, vou levantar a cabeça, tem muito mais coisa para fazer, não deixava aquilo contaminar, aquele sentimento, né, contaminar, ele simplesmente ali participou daquilo como alívio e depois renovou e seguiu para... Por quê? Porque ele estava buscando o tempo todo o encontro com Jesus
estando no inverno ou não. Fica o recado para a gente de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.